Graça. O meu tema, eu vou pedir a licença e vou projetar. Como o desembargador Fábio me apresentou, eu, além de pastor, eu sou professor de teologia e exerço até essa atividade de tempo integral, tanto no Seminário do Sul quanto no Ministério Fiel. E os irmãos estão vendo os meus slides passando. Essa parte é um pouquinho difícil para mim. É, Sim, Acabei tá não fazendo passando. os testes anteriormente, eu peço perdão. E eu exerço a docência teológica a tempo integral e pastoreio aos finais de semana, implementando uma congregação batista aqui no bairro da Tijuca, ainda um bebê recém-nascido. É uma congregação, era um grupo pequeno aqui em casa, e Deus tem abençoado então. E leciono no Seminário do Sul junto com os outros professores que irão ministrar nas próximas semanas, com exceção de um. Os outros três são também professores da mesma casa. Então, também em nome do Seminário do Sul, abrindo aí os irmãos e agradeço a honra. Então, pois bem, fui encorajado a falar sobre a martiologia. E esse termo, ele, na verdade, pode ser definido como doutrina do pecado. Faz parte de um bloco maior, o qual chamamos de teologia sistemática, que é o campo da teologia que fala acerca das doutrinas. O que, por exemplo, na tradição católica é chamado de dogma, porque naquela tradição a história e o magistério têm o mesmo peso que as escrituras sagradas. Nós, evangélicos protestantes, somos aderentes do sola scriptura, do latim somente a escritura, e compreendemos então que a tradição, a razão, a experiência e o contexto cultural são elementos importantes para a doutrina, mas o relevo maior e a autoridade final e única é somente da Escritura Sagrada. Isso começa com Lutero, no século XVI, e então as doutrinas são formuladas a partir do entendimento bíblico, e a Bíblia tem a palavra final em matéria de doutrina. E geralmente começamos com doutrina da Bíblia ou doutrina da revelação, doutrina de Deus, a doutrina da criação, doutrina da humanidade, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina da igreja e doutrina da volta de Cristo, ou escatologia. Então, esse é um bloco mais amplo, né? E o que eu vou ministrar aqui é um pequeno bloco, que é a martiologia ou hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Vem de hamartia, pecado, logia, razão, estudo ou discurso de. Então, eu vou dividir essa aula em três partes. A primeira delas eu vou trabalhar a definição do conceito. Vai ser uma parte mais breve, introdutória, o que significa pecado. A segunda parte, a então, após a definição do que vem a ser pecado, vamos falar qual a sua origem. E a última parte, que vai ser um pouquinho maior, a qual vamos ocupar a maior parte do tempo, vai abordar a questão das consequências do pecado, ou seja, qual a relação do pecado com a nossa própria vida, conosco enquanto humanidade. O que herdamos? E quando chegar lá, a expressão herança ou o que herdamos vai fazer mais sentido, porque está conectada com o segundo tópico, que é a origem. Então, vamos ver a definição do conceito, vamos ver a origem do pecado, vamos ver o que herdamos e, no final, trarei uma palavra mais prática, mais pastoral e assim encerrarei então. Bom, antes
de entrar propriamente na aula, eu gostaria de partir da nossa autoridade final, que é a Escritura. Então, há 4 versículos apenas, utilizando a versão NAA, que é a minha preferida, a Nova Almeida atualizada. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmos 51:5. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. E por último, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Então, para a gente partir aqui do texto bíblico, então eu também farei a leitura, perdão, da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, na seção ali da doutrina do pecado. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Mas cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Então, aqui a leitura é, da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, o que vem a ser pecado? Vamos aqui rapidamente definir o conceito para a gente não passar pelo tema sem destrinchar o seu sentido semântico. Então, o doutor Wayne Grudem, autor da Teologia Sistemática, por edições Vida Nova, vou pegá-la aqui rapidamente em mãos, aqui na câmera. É um livro que consulto bastante e uso, dentre outros. Ele vai dizer o seguinte, na página 689, sobre a definição do pecado. Pecado é toda e qualquer falta de sujeição à lei moral de Deus, seja em ação, seja em atitude, seja em natureza. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que Deus revela o seu caráter santo na sua lei. E lei moral, ela está resumida no chamado Decálogo, em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. A lei civil é a lei que regeu toda a teocracia no, no Israel antigo, sobretudo saindo da escravidão do Egito, e a lei cerimonial é a lei revelada em Levíticos, que trabalhou toda a estrutura sacerdotal do sacrifício no tabernáculo e depois no templo, e que toda essa estrutura ela serviu na antiga aliança como uma sombra do sacrifício perfeito, como nos fala Hebreus, que foi Cristo na cruz. Então, Cristo ele cumpriu a lei cerimonial, de modo que a nós resta a obediência, não o sacrifício. Não fazemos mais sacrifício, porque Cristo é o sacrifício único, exclusivo e perfeito para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, a lei moral ela é corretamente interpretada pelo Senhor Jesus, até como ele mesmo fala em Lucas 24, aos discípulos no caminho de Emaús, ele vai dizer que a lei, os salmos e os profetas falam de mim. Ele falando. Então, ele interpreta os 10 mandamentos de forma correta no Sermão do Monte, falando não meramente de uma obediência externa, mas de uma disposição interna do próprio coração. Por exemplo, eu estou diante de uma audiência de magistrados. Eu nunca tirei a vida de ninguém, nunca matei ninguém. Mas Jesus fala que se eu
odiei o meu próximo no interior do meu coração, para a lei moral de Deus eu cometi um assassinato, né? Então, ele traz os 10 mandamentos para o interior do coração. Isso vai fazer sentido no final da palestra. Mas, por enquanto, a lei moral, ela que configura os 10 mandamentos que são resumidos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós não fazemos isso, então nós estamos pecando. Quando não amamos a Deus sobre todas as coisas e não amamos o próximo como a nós mesmos. É claro que eu precisaria de mais tempo para definir melhor isso, mas a Bíblia fala tanto da questão externa, quanto também da disposição interna do coração. Então, qualquer falta, seja no coração ou seja fora, ou seja em alguma ação, ela se configura em pecado, porque não houve uma sujeição, um enquadramento, a falta de sujeição à lei de Deus. A partir de Romanos, eu vou dar no final também uma definição a- parecida, a mesma coisa com palavras diferentes, mas o pecado, então, ele é a falta de sujeição à lei, a transgressão é a quebra dessa lei. Então, quando os doutores estão no tribunal e está a juízo um nacional que cometeu um homicídio, seja doloso ou culposo, ele então cometeu uma transgressão à lei. Não só à lei do Estado democrático de direito, mas também a lei de Deus, né? Ele também transgrediu a lei porque nos 10 mandamentos está escrito não matarás. Também está escrito não darás falso testemunho do próximo, né? Então eu estou pegando um exemplo mais sensível, mas também se eu defraudar a honra de um próximo, se eu falar mal de alguém, falando de forma popular, eu também vou estar cometendo uma transgressão, vou estar transgredindo o mandamento, né? Transgredindo aqui uma lei de Deus. E o termo iniquidade é, é a iniquidade é o termo mais pesado, porque na Bíblia, com a exceção de Jesus, todos os heróis, em algum momento, eles falharam, né? Davi é o exemplo geralmente mais citado. Então, a iniquidade, por exemplo, não é a queda de alguém que amava a Deus, mas é uma disposição para o mal, de modo a não fazer o retorno, que a gente chama de arrependimento. Um exemplo disso é o rei Saul. Ele foi uma pessoa agraciada por Deus, foi o primeiro monarca de Israel, mas o seu coração estava tão inclinado ao mal, tão inclinado ao mal, tão inclinado ao mal, que Deus lhe virou as costas e escolheu Davi, a ponto dele ficar ensandecido e tramar a morte e perseguir o próprio pupilo, por dizer assim. Então, essa é a iniquidade, é um estágio que a pessoa chega em que ela não luta mais consigo mesma, ela cede totalmente ao mal e começa a praticar o mal de modo deliberado, né? Então são as três definições. Se a gente pegar o Salmo primeiro, não andar no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, alguns comentaristas vão dizer que ali não é uma sequência equiparada, mas é uma subida de degrau no modo de intensidade em relação à prática do pecado. Então começa se assentando na roda dos escarnecedores, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa, e aí daqui a pouco está também se entregando de vez à iniquidade. Então, basicamente, são esses três termos que a Escritura usa, né, para falar do que vem a ser pecado. O pecado, que é a falta de sujeição à lei,
a transgressão, que é a quebra do mandamento divino, e a iniquidade, que é a disposição do coração de viver para fazer o mal de modo deliberado, uma ausência de luta com a consciência, consigo mesmo, enfim. É claro que eu preciso aqui diferenciar que, por exemplo, o cristão ele não vive na iniquidade. O cristão, se ele não vigiar, ele pode vir a pecar. Agora, qual a marca dele? Ele cai, ele se levanta, ele se limpa e ele volta a caminhar na vereda do Senhor. Ele olha para Cristo e lida com as consequências, claro. Muitas das vezes a necessidade do apoio pastoral, do apoio da igreja, mas ele segue em frente. É, é, já a iniquidade é impossível para alguém que nasceu de novo, porque a pessoa não vai viver deliberadamente fazendo mal e não ter nenhum conflito com a consciência. Não. Então, se ela faz isso, então esse novo nascimento é questionável, né? Mas são as três maneiras pela qual a Escritura revela que é o que vem a ser o pecado, né? Então, o segundo ponto é qual a sua origem, qual a origem do pecado, aonde se originou o pecado. Então, um teólogo, eu diria que o maior da história da igreja, chamado Agostinho de Hipona, a Igreja Católica o chama de Santo Agostinho, ele, para mim, pelo menos, ele foi o maior teólogo da história da igreja. O protestantismo está muito mais sob sua influência do que o próprio catolicismo, por conta de sua percepção da graça de Deus. João Calvino, no século XVI, chegava a falar que Agostinho é totalmente nosso. Ele cunhou um termo que ficou gravado na teologia. Ele faz uma interpretação de Romanos 5, do 12 a 18, e ele cunhou o termo pecado original, que ficou gravado na teologia e que nós utilizamos nas aulas e os catedráticos usam nos seus manuais de teologia. Ele basicamente vai trabalhar a antropologia bíblica em perspectiva. Ele vai fazer a seguinte interpretação, e ele estava sendo totalmente bíblico aqui. O ser humano na criação, ele foi criado com o que a gente chama de livre-arbítrio pleno. Ou seja, ele poderia pecar, poderia não pecar. Do latim posse peccare, posse non peccare. Então, o que acontece? No Jardim do Éden, quando Deus coloca o primeiro casal, o primeiro Adão e depois Eva, ele então criou a humanidade em um estado de santidade perfeita e de plena comunhão com o Criador. Então, Adão e Eva desfrutavam de um relacionamento de intimidade com Deus que nenhum ser humano desfrutou. Por quê? Porque eles tinham uma relação perfeita com Deus. Eles não eram perfeitos, porque eles eram criaturas, mas a relação de Adão e Eva com o Criador era uma relação plena, era uma relação perfeita. Então, eles desfrutavam de uma intimidade perfeita e de uma comunhão plena com o Criador. Deus estabeleceu um limite entre o Criador e as criaturas, ali Adão e Eva, ao proibir que o casal comesse a fruta da árvore do bem e do mal. Então, aqui vocês não podem comer. Esse é o princípio, né? Que vai separar o Criador das criaturas. Então, a narrativa de Gênesis 3, bastante conhecida. Adão, então, e Eva, primeiro, eles foram seduzidos pela serpente, ali a ideia apossada por Satanás, que então os convenceram a comer do fruto da árvore que não poderia. A Bíblia não fala qual é o fruto, mas o ponto é que a decisão de comer o fruto e de transgredir o princípio divino não afetou só a vida de Adão, não afetou só a vida de o representante da raça humana. Ele se torna e torna a humanidade totalmente pecadora.
Os irmãos aqui presentes, da denominação batista e outros, porque essa pessoa que eu vou citar, ela era muito conhecida, uma pessoa muito influente na minha vida, uma pessoa que me abençoou muito, é o saudoso pastor Russell Shedd, filho de missionários norte-americanos na Bolívia, e que serviu muitos anos com educação teológica no Brasil, pregava no Brasil inteiro e com muito trânsito entre as denominações, a sua visão de ensino transcendia a própria denominação batista. É, o, o pastor Russell Shedd, quando mais novo, ele fez um doutorado em teologia na Escócia, na Universidade de Edimburgo. E depois que ele veio para o Brasil, após uma passagem por Portugal. E graças a Deus ficou conosco aí até o seu falecimento. Está aqui em mãos, na câmera, sua tese de doutorado, chamado O Homem em Comunidade, ou também o título anterior, A Solidariedade da Raça, também por Edições Vida Nova. Esse livro também é a tese de doutorado do pastor Shedd, o qual ele vai trabalhar o texto de Romanos 5, do 12 a 18, comprovando biblicamente que Adão, no Éden, ele era o representante da raça humana. Ou seja, a desobediência de Adão não afeta somente o próprio Adão ou sua senhora Eva, sua esposa. Negativo. A desobediência de Adão afeta toda a humanidade, porque Adão era o representante da raça humana. Adão era o cabeça da raça humana. Por isso, a solidariedade da raça. Adão era o nosso representante. Então, quando Adão ele desobedece a Deus, a sua configuração muda. O livre-arbítrio pleno, posse pecar e posse não pecar, muda para não posse não pecar. Ou seja, ele não pode não pecar, ele não pode deixar de pecar. Agora, Adão está separado de Deus. Agora, Adão se tornou um pecador. Agora, toda a humanidade vai nascer pecadora por causa de Adão. A gente fala isso daqui a pouquinho. Mas a tragédia cósmica na criação e na humanidade é a entrada do pecado por Adão. Romanos 5,12, a leitura foi feita no começo da palestra. Então, o mal entra. Agora nós temos a morte, agora nós temos doença, agora nós temos violência, agora nós temos as guerras, agora nós temos a maldade, agora nós temos a necessidade dos tribunais, porque pessoas conflitam, pessoas vão para o litígio o tempo todo, é, pessoas tentam dominar o espaço da outra, pessoas fazem guerras. Então, toda explicação para a maldade, ela está na desobediência de Adão, né? Dentro da cosmovisão bíblica, Adão pecou, o mal ele entra na criação, a tragédia cósmica, né? E quais são as consequências? Então, nós vimos aqui que o pecado ele entra por Adão, essa é a origem, o que Agostinho chama de pecado original. E, por último, então, eu preciso falar das consequências. O que nós herdamos de Adão, qual a herança de Adão, ou seja, quais são as consequências do pecado para a humanidade depois da queda de Adão. Então, nós temos aqui a herança e imputação. Nós herdamos o pecado de Adão e o pecado de Adão nos é imputado. A imputação, enquanto conceito teológico, é que o pecado de Adão ele foi debitado em nossa conta. Então, quando nós nascemos, toda a humanidade, com exceção de Jesus, toda a humanidade ela nasce pecadora. Fez a leitura do Salmo 51:5, e o contexto ali é o adultério de Davi. Fiz a leitura de Romanos 3:23, pois todos pecaram, todos ali é toda a humanidade, né? E então nós herdamos a culpa e nos foi imputada a consequência. Que consequência é essa? Em primeiro momento, é a morte
tridimensional. O que vem ser morte tridimensional? Adão foi criado para a vida. Ele tinha vida espiritual, porque, como eu falei, a sua comunhão com Deus era plena, a sua santidade era perfeita. Então ele tinha vida espiritual com Deus, ele tinha vida física, era um adulto, desfrutava, né, de uma excelente ou perfeita saúde, e ele tinha a vida eterna, porque ele não era pecador, então ele não estava condenado. Então ele tinha a vida tridimensional, a vida espiritual, vida física e vida eterna. Quando ele desobedece, o qual na teologia nós chamamos de queda, a queda de Adão, isso está ligado ao que Agostinho chama de pecado original. Então você tem a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é que todo ser humano pós-Adão nasce sem vida com Deus, sem vida espiritual. Eu costumo dizer, quando estou pregando sobre isso na igreja, e falo a título de ilustração, porque eu detesto filme de zumbi. Eu acho nojento, não sou fã. Em 1988, eu tinha 8 anos de idade, passou lá na tela quente, ou em algo similar, a volta dos mortos-vivos. Eu achei aquilo ali, eu tive pesadelo e, né, vi 1 ou 2 episódios do The Walking Dead, mas eu não sou fã, né? Vi porque falam que o ponto ali não é zumbi, mas as relações humanas. Mas, mas eu digo que o que é o zumbi? O zumbi na ficção, ele é um ser é, é biologicamente vivo, mas conscientemente morto. Ele não tem mais a sua consciência. Então ele só vive em prol dos estímulos, geralmente comendo carne de seres vivos, né? Mas por que eu estou falando dessa coisa nojenta aqui? Porque a pessoa sem Deus, ela é um zumbi espiritual. O que eu quero dizer com isso? Ela é biologicamente viva, ela é fisiologicamente viva, mas ela não tem uma relação pessoal com Deus. Ela só vai ter essa relação com Deus se ela se arrepender da sua condição pecadora e se render a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso evangelizamos, por isso fazemos missões, para que todos conheçam o Salvador. Então, a morte espiritual é o fato do ser humano ele ser biologicamente vivo, fisiologicamente vivo, mas é espiritualmente morto. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: vocês eram mortos em seus delitos e pecados. Ele usa a palavra mortos. Mortos quer dizer sem vida, né? Então, a morte espiritual, tanto é que depois Deus teve que salvar Adão. Deus teve que chamar Adão para a salvação. Ainda em Gênesis 3, Adão estava despido, se cobrindo com plantas, envergonhado, e Deus fala para Adão: Adão, onde estás? Adão responde o chamado de Deus, e Deus então veste Adão com pele de cordeiro. Essa pele de cordeiro aponta para Cristo na tipologia bíblica. Deus está salvando Adão por meio do Cordeiro. Ele não está só vestindo Adão, ele está restaurando sua dignidade que foi perdida na queda, e ele está redimindo Adão, ele está salvando Adão. Ele está perdoando os pecados de Adão. Então, é a morte espiritual. A morte física é o falecimento, é a morte, né? Adão não foi criado para morrer, Eva não foi criada para morrer. A morte é uma intrusa entre nós não gostamos da morte. Mas por que ela acontece? Por causa da desobediência de Adão. Romanos 6:23 que eu li no início da plenária. O salário do pecado é a morte. Romanos 5:12, que por meio de um homem Adão entrou o pecado e por meio do pecado a morte. Então a morte física é consequência do pecado de Adão. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O que é a morte eterna? Deus providenciou um plano para trazer um povo para si, que foi entregar o seu próprio Filho, Deus eterno encarnado, Cristo Jesus, que viveu a vida perfeita e morreu na cruz,
para a expiação dos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. E nos chama a resposta em arrependimento e fé. Então, esse plano, ele nos livra da morte eterna. E aqueles que não se renderem a Jesus, infelizmente, falo isso com o coração partido e lágrima nos olhos, perecerão eternamente. O que será essa morte eterna? É a eternidade afastado da glória de Deus. É a eternidade apartado de Deus. Então vai ser a morte eterna. Por isso que Jesus fala, sobretudo no Evangelho de João, o tempo todo sobre vida eterna. Eu vim trazer vida e vida com abundância, eu vim trazer a vida eterna, eu sou o pão da vida, porque é Ele que dá a vida com Deus, a vida espiritual que foi perdida em Adão. E com isso, a natureza humana ela passa a ser inclinada e à disposição do coração para o mal, e herda a culpa de Adão. Então, a pessoa que nasce, ela já nasce culpada, ela já nasce com pecado imputado, ela já nasce com o coração disposto é, a uma inclinação para o mal. E até mesmo crianças, eu lembro quando era pequeno, eu, aquela curiosidade de criança, os irmãos que são pais e as irmãs que são mães, de colocar o dedinho na tomada e minha avó falava, não coloca, você vai tomar choque. E aquilo irritava minha avó, obviamente. E eu lembro disso, que eu tinha uma certa satisfação ali, me dava um prazer em irritar minha avó. Até o dia que eu botei o dedo e tremi. Eu nunca mais coloquei, até hoje, aos 40, quase 45 anos. Né? Nunca mais coloquei o dedinho na tomada. Então, assim, não se enganem, não existe inocência, né? É óbvio que, não quero me desviar muito nisso, é óbvio que se uma criança morre antes da idade da razão, Deus recolhe para si, creio eu, porque ela ainda não teve a consciência hábil para entender o que estamos colocando aqui e aceitar Cristo e se render a Cristo como Senhor e Salvador. Mas Deus não faz isso porque a criança é inocente. Deus faz isso baseado na sua misericórdia, né? É, hum. Então, no século XVI, os reformadores, Martinho Lutero, Eurico Zwingli, João Calvino, dentre outros, eles chamaram de o efeito da queda de Adão, a consequência dela, de a depravação total da humanidade. Ou seja, a humanidade ela é afastada de Deus, ela é hostil a Deus e hostil à sua revelação. Tanto é que João Calvino, ele foi um dos maiores teólogos protestantes, mas uma curiosidade apenas, ele não fez teologia. O Martinho Lutero era doutor em teologia, ele estudou teologia. João Calvino não. João Calvino, ele se formou em direito, mas por circunstância da providência de Deus, ele veio a se tornar um pastor e um grande teólogo. Tanto é que as suas institutas da religião cristã, ela, além da linguagem bíblica e teológica, ela é bastante abastada de linguagem jurídica do século, obviamente, XVI, e também do humanismo do século XV, que puxa ali da filosofia clássica da Grécia Antiga antes de Cristo. Então, eles falavam que a humanidade ela é totalmente depravada, hostil a Deus, e até João Calvino vai falar que um dos papéis da lei, também outros reformadores falaram, era inibir, era refrear o mal na sociedade. A lei é uma direção para o salvo, mas para quem não é salvo, ela refreia o mal. Ou seja, eu dei aqui o exemplo do homicídio. O homicídio ele é um delito, ele é um crime. Perdoem-me aqui, eu não fiz direito, tá? Então eu vou cometer várias imprecisões quando eu faço
essas analogias para interagir com os irmãos, mas e aqui não importa se é um evangélico ou não. Se um evangélico tirar a vida de alguém, ele vai ter que prestar contas à sociedade por isso, independente da sua fé. Então, a lei ela tem um papel de refrear o mal na sociedade. Os reformadores falaram isso. E Martinho Lutero escreveu um livro chamado De Servo Arbítrio, do latim, que em português ele está traduzido como Nascidos Escravos. A ideia de que o ser humano ele é escravo do pecado. E a libertação só é possível em Cristo. Só Jesus liberta o ser humano do pecado. Então, aqui, para refletir, e aí estou caminhando para o final, o pecado é errar o alvo. Fomos criados para glorificar a Deus, e quando não glorificamos, erramos o alvo. Então, melhor ilustração que eu ouvi sobre pecado, eu era novo convertido. Na verdade, eu não lembro bem, acho que eu estava no ano ali, eu me converti na idade universitária, e é, é, então, estudante até de educação física, larguei para ir para o seminário. Mas eu estava num culto jovem, na igreja onde eu aceitei Jesus, e foi um missionário americano pregar. E quando entre a infância e a adolescência, apesar de eu só ter 1,70 m, não sei por quê, acho que é porque eu não aprendi a jogar futebol, eu tentei ser atleta de basquetebol, fui ali para a Gávea para fazer a escolinha Clube de Regatas do Flamengo. Morava na época no bairro do Jardim Botânico, era a escolinha mais perto. Depois fui para o Clube Militar na Lagoa. E durante alguns anos da minha vida, de 92 a 94, Travou, travou, professor. O Wi-Fi deve ter caído. É uma pena. Ele deve estar retornando. Mas também foi falar em Flamengo aí, tinha que cair mesmo. Está explicado por quê. Concordo, número, gênero e grau. falou um palavrão, concordo. Pastor não pode falar isso. Concordando. Isso é um sacrilégio, né, irmão Ademir? Rapaz, olha uma coisa, que mensagem, que cultura, e aí mas nada é perfeito, é consequência do pecado. acho que eu voltei. Ele voltou, gente. Vamos parar a brincadeira. A internet caiu aqui. A gente Disseram que é porque Volta. o senhor falou no Flamengo aí, pô. Pois é. Bom, a Bíblia fala que todos somos pecadores, eu também, então Reconhecemos. eu me dei um desconto. Mas eu estava falando que eu tentei ser um atleta de basquete, fui para o Flamengo, clube militar, e apesar de ter só 1,70 m, e, e aí, mais tarde, com 20 anos, novo convertido, no culto jovem, estava ministrando um missionário americano, era um pastor de jovens numa grande igreja na Califórnia, e eu fiquei encantado que ele levou uma. Hoje em dia isso vende-se até vende-se assim, é mais fácil de encontrar, mas na época não. Ele levou uma cesta, uma tabela portátil de basquetebol. Eu jogava basquete, eu fiquei encantado com aquilo, né? O pastor já me ganhou. E aí ele estava pregando em Romanos e ele pediu então para os voluntários no culto, para os jovens arremessarem a bola na cesta. E aí ele fez essa explicação. O alvo, e até é engraçado que, só curiosidade, o basquete ele foi inventado por um pastor presbiteriano, James Naismith, no Canadá, no final do século XIX. Foi um pastor que inventou o esporte. Mas, voltando, arremessar o alvo do esporte é arremessar a bola na cesta adversária para marcar ponto.
Então, se você não acerta, você arremessa. Se não acerta, erra o alvo. E aí, estava falando que é, a ideia de Romanos e da Bíblia toda, é que nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus em tudo. E se a gente não glorifica a Deus, a gente erra o alvo. Então, foi a melhor explicação sobre o pecado que eu ouvi na vida, né? Ele era um pastor de jovens ali acho que era Grace Community Church, fica ali Califórnia, Los Angeles ou San Diego, alguma coisa assim. Enfim, então pecado é errar o alvo, essa definição que esse pastor deu. Fomos criados para a glória de Deus, quando não glorificamos a Deus, erramos o alvo. Tiago 4,2 vai dizer de onde procedem as guerras e brigas e que há entre onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter viver mas podem obter viver a lutar e a fazer guerras, né? Então aqui tá falando que a origem de todas as guerras, da maldade humana, da violência que vocês têm que lidar no judiciário, ela tem a sua origem no pecado, né? Cobiçam, matam por inveja, por ganância, né? E caminhando para o final, o pecado é a doutrina mais tangível na realidade criada. É a doutrina que mais toma forma diante de nós. O exemplo, aqui em casa, eu e Eulina temos o hábito de estudar nas férias e ver filmes ou documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a gente vê até onde vai a maldade humana, né? Questões aí ligadas até voltando hoje, o antissemitismo, né? E até onde vai o ódio pelos nossos semelhantes. A, a doutrina do pecado ela é fundamental para a doutrina de salvação. Jesus ele nos salva de quê? Aí que acho que quem vai falar sobre salvação, pastor João Emílio, da Igreja Batista do Irajá. A doutrina do pecado é fundamental para evangelização e missões. Então, evangelizamos e fazemos missões para que todos venham a crer em Cristo. E a doutrina do pecado é fundamental para o autoconhecimento. Por que fazemos o que fazemos? É uma pergunta que precisamos fazer aos nossos corações. Provérbios 4:23 fala, né? Guarda o seu coração, pois ele é a fonte da vida. Então, porque é ele que Jesus transforma. Então, dele vem o egoísmo, o orgulho, a maldade e a impureza. E termino dizendo que só a graça de Deus cura as nossas enfermidades, só a graça de Deus perdoa os nossos pecados, só a graça de Jesus transforma as nossas vidas. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe.